Fala galera, beleza? Aulinha de hoje, equação logarítmica, ok? Só antes de falar sobre equação logarítmica, eu vou me permitir fazer um exercício com vocês que a gente utiliza mudança de base, né? Para a gente poder verificar essa estrutura desse tipo de exercício. Então eu peguei o exercício 16 da página 38 da apostila do primeiro ano, que diz o seguinte: sabendo que log de 2 na base 7 é igual a R e log de 3 na base 7 é igual a S, calcule log de 18 na base 3. Qual é o principal detalhe? Como é que a gente consegue decifrar que é um exercício de mudança de base? As duas informações que ele deu pra gente estão na base 7. E aquilo que ele está pedindo está na base 3, né? Deixa eu ver se dá pra enxergar ali. Log de 18 na base 3. Dá pra enxergar, né? Então, como ele está me pedindo alguma coisa numa base que eu não conheço, a gente já consegue decifrar. Opa, para eu resolver esse exercício aqui, eu preciso fazer a mudança de base. Eu preciso fazer com que a base 3 vire uma base 7. Fazer com que ela vire mais ou menos, né? Porque na verdade a gente vai transformar um logaritmo numa divisão de dois logaritmos com uma base diferente. Então, o primeiro passo é fazer a mudança de base aqui, né? Eu vou fazer aqui do ladinho aqui, ó. Então, log de 18 na base 3. Para eu colocar a base 7, eu vou fazer log de 18 na base 7 divididos por log de 3 também na base 7. Olha só, log de 3 na base 7 a gente já conhece. Log de 3 na base 7 está aqui. A gente já poderia até substituir por essa. E também você fala assim, tá professor, mas beleza, e esse 18? Log de 18 na base 7 a gente não tem ali. Mas o 18 a gente consegue fatorar ele ou decompor ele utilizando aqueles números 2 e 3, né? Se eu fosse fazer aqui de forma separada, o 18 é igual a 2 vezes 3 vezes 3, ou 2 vezes 3 ao quadrado, porque 2 vezes 9 dá 18. Então eu posso fazer essa mudança. Onde tem log de 18 na base 7, eu consigo trocar o 18 por 2 vezes 3 ao quadrado, tá? Então a gente vai fazer essa alteração, vai escrever da seguinte forma: log de 2 vezes 3 ao quadrado na base 7 sobre log de 3 na base 7. E aqui agora você tem propriedade, gente. A gente tem uma propriedade que quando a gente tem um produto no logaritmando, né? A gente transforma esse produto na soma de 2. E eu já vou pular um passo, porque o segundo termo vai ser log de 3 ao quadrado. Quando eu tenho uma potência no meu logaritmando, o expoente pode ir para frente multiplicando. Ou seja, eu poderia escrever isso aqui como log de 2 na base 7, mais 2 vezes log de 3 na base 7, sobre log de 3 na base 7. E agora você substitui, né? Ó, log de 2 na base 7 você conhece, log de 3 na base 7 você conhece, log de 3 na base 7 você conhece. Substitua por aquilo que você já conhece, né? Então eu tenho R mais 2S sobre S. Então a gente pode falar que, utilizando o RS, o log de 18 da base 3 vai ser R mais 2S divididos por S. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre equação logarítmica. Vamos lá? Galera, para falar então sobre equação logarítmica, eu vou puxar uma ideia que já tem dentro da estrutura de ensino que a gente já tem trabalhado, que é primeiro trabalhar com a ideia de equação. O que é uma equação? Quando eu falo a palavra equação, o que é necessário me vir à mente? Primeiro, a ideia de equação é uma igualdade. E quando eu falo resolva a equação, né, eu estou trabalhando com uma questão que é determine o valor da minha incógnita. Então a equação tem uma incógnita, uma igualdade, e resolver a equação é encontrar o valor da incógnita. Quando eu vou trabalhar com uma equação logarítmica, qual é a ideia de uma equação logarítmica?
é a igualdade, a incógnita, onde a minha incógnita x, normalmente x, está ou no logaritmando ou na base. Então, para eu resolver uma equação logarítmica, eu tenho alguns passos. Quais são esses passos? Primeiro, eu posso igualar dois logaritmos. Porque se eu tiver log na mesma base, eu posso cortar igualzinho como a gente fazia dentro da equação exponencial. Se eu tiver dois logaritmos, né, uma igualdade de dois logaritmos de mesma base, corta e trabalha somente com logaritmando. Ou a outra ideia para a resolução de uma equação logarítmica é a ideia de você usar a definição de logaritmo. Definição de logaritmo, onde a base elevado àquele resultado é igual ao logaritmando, tá? Espera só um segundo. Então, o único detalhe, o algo a mais que a gente teria dentro da equação logarítmica é que é necessário a gente observar a condição de existência daquele logaritmo, né? O que seria a condição de existência? Eu preciso ver se a minha base ela é maior do que zero, a minha base tem que ser positiva, né? E diferente de 1, porque se minha base for igual a 1, eu tenho sempre o mesmo valor. E o meu logaritmando, aquilo que está em cima, ele é obrigatoriamente também positivo, ou seja, maior que zero. Então, toda vez que eu me deparo com uma equação logarítmica, eu preciso fazer essa seguinte abordagem. Opa, peraí. Qual é a condição de existência dessa minha equação, né? Pensando no logaritmo, e depois a resolução. O que pode acabar acontecendo? Eu resolver a minha equação, achar um valor de x, mas opa, esse valor de x não condiz com a condição de existência. Isso quer dizer que aquela minha equação não possui uma solução. Ou eu posso achar duas soluções para aquela equação e somente uma delas entrar na condição de existência. O que isso indica? Que eu só tenho uma solução, independente de no cálculo eu ter achado duas, tá? Então, para essa aula eu trouxe pra gente alguns exemplos. Eu vou pôr no quadro alguns exemplos para a gente poder mostrar todos os passos, como encontrar, como calcular, como resolver uma equação logarítmica. Beleza? Vamos lá então, eu vou apagar para colocando os exemplos no quadro. Então vamos lá. Primeiro exemplo que a gente tem. Eu tenho log de x mais 1 na base 3 igual a 2. Né? É uma equação logarítmica, aonde está a minha incógnita é o logaritmando, né? E aí, para eu resolver, esse é um exercício clássico onde a gente simplesmente vai aplicar a definição de logaritmo. Mas antes de eu resolver, antes de eu sair calculando, eu vou verificar o quê? A minha condição de existência. Qual é a condição de existência dentro dessa equação? Eu preciso verificar, opa, quem tem minha incógnita? O logaritmando. O logaritmando, ou seja, x mais 1 tem que ser maior do que zero. Todo logaritmando tem que ser maior que zero. E aí quando eu isolo o x, né? Aqui está mais 1, passa para o outro lado. X tem que ser maior que menos 1. Isso aqui é a condição de existência do meu logaritmo. Então a hora que eu resolver essa equação logarítmica, eu preciso encontrar, para ter a solução, um x maior que menos 1. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Aplica a definição direto. A definição era aqui, não era? Ó. Então, 3 ao quadrado é igual a x mais 1. 3 ao quadrado, a gente sabe, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 é igual a x mais 1. Tá mais 1, passa para o outro lado, menos 1. 9 menos 1, 8. Então, a gente chegou aqui, x é igual a 8. Eu pergunto para você, x igual a 8 é maior que menos 1? Sim. Então, a solução dessa equação seria o valor 8. Fica claro? A resolução é tranquila? Eu acredito que sim. Tá? Vamos para o segundo exemplo agora. O segundo exemplo que a gente tem é log de 81 na base x igual a 4. Repara que continua sendo uma equação logarítmica. Por quê? Porque eu tenho a minha incógnita x dentro da minha base do logaritmo. Então, o primeiro passo é obter a condição de existência. Né? Qual é a condição de existência desse logaritmo? Levando em conta que o meu x está na base. A minha base tem a condição de existência de que a minha base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Ou seja, o x
x tem que ser maior do que 0 e o x tem que ser diferente de 1. Isso aqui é a minha condição de existência, ok? Aí sim você agora vai aplicar a definição. Quando eu aplico a definição de logaritmo aqui, a gente simplesmente vai fazer aquele detalhezinho. E vai parecer que x elevado à quarta é igual a 81. O inverso da potência é a raiz, então x é igual a raiz quarta de 81. Que número elevado a 4 vai dar 81? A hora que você recorre a esse pensamento, a gente normalmente já sai um resultado 3, tá? Só lembrando que raiz quarta, quando o índice é par, eu tenho geralmente dois valores, né? O positivo e o negativo. Então eu teria lá x1 igual a 3 e o x2 igual a menos 3. Por quê? Menos 3 vezes menos 3 dá 9, vezes menos 3 dá menos 27, vezes menos 3 dá 81 positivo. Então eu tenho esses dois valores. Depois que você resolveu, entenda que talvez você já tenha falado assim, não, professor, mas o negativo não dá, tudo bem. Mas depois que você resolveu, agora você verifica com a condição de existência dessa equação. Opa, peraí, eu achei as raízes 3 e menos 3. Só que a condição de existência desse logaritmo me dizia que o x tem que ser maior do que 0. Então ele não pode ser negativo. Então eu corto essa aqui. E a única solução que a gente tem para essa equação seria o 3. A gente escreveria lá, solução igual a 3. Por mais que dentro da ideia do exercício a gente tenha achado duas, eu não posso usar o menos 3. Porque colocar menos 3 na base não pode. Eu não posso ter um número negativo na base dentro da estrutura dos logaritmos. Beleza? Então a gente verifica a condição de existência, calcula a raiz e depois verifica se as raízes que você encontrou elas satisfazem a condição de existência. Tá bom? Vamos para o terceiro exemplo. Temos agora então o terceiro exemplo. Log de 2x mais 3 na base x igual a 2. Galera, opa, peraí, eu tenho agora a minha incógnita x em dois lugares diferentes, no logaritmando e também na base. Quando isso aqui acontece, eu preciso fazer a condição de existência para os dois, tá? Então, vamos lá. A condição de existência desse meu logaritmo, eu vou pegar o logaritmando 2x mais 3, tem que ser maior do que 0. Tá mais 3 passa para o outro lado, menos 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então vai aparecer que x tem que ser maior que menos 3 sobre 2. Essa aqui é a condição de existência do logaritmando. Aí eu tenho a condição de existência da base. Quem é a minha base? É o x. Então o x tem que ser maior do que 0. E o x tem que ser diferente de 1. Né? E aí agora eu tenho uma observaçãozinha rápida. Que quando eu tenho a condição de existência do logaritmando e a condição de existência da base, eu vou trabalhar com a interseção das duas, tá? Então, por mais que da logaritmando tenha falado assim, olha, o x tem que ser maior que menos 3 sobre 2 ou maior que menos 1,5, a minha base ela já me diz que o x tem que ser maior que 0. Então, eu não tenho como ter um número negativo, né, baseado no logaritmando, sendo que na minha base vai dar problema. Então, se eu fosse parar para pensar na interseção dessa condição de existência, eu diria que ela tem que ser positivo e diferente de 1. Isso aí é a interseção, tá bom? Na verdade, eu estou pegando e complementando as ideias. Joia? Como é que a gente resolve agora? Usa a definição. X ao quadrado é igual a 2x mais 3. Passa tudo para um lado só, né? A gente vai ter lá x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. O que você tem aqui é uma equação do segundo grau. Você precisa resolver essa equação do segundo grau aqui, tá? Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Posso fazer por soma e produto? Posso. Posso fazer por Bhaskara? Posso, tá? Eu acredito que cada aluno tem a sua facilidade e o jeito que prefira. Porém, eu vou fazer por Bhaskara porque é o jeito que a gente mais utiliza dentro do nosso nono ano, primeiro ano, a gente acaba utilizando mais. Então, calculando delta, b ao quadrado é menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4ac.
Menos com mais dá menos, com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Calculamos o delta aqui, né? Agora a gente aplica na fórmula de Bhaskara e a gente vai ter lá, x é igual menos b, menos menos 2 vai ficar 2 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, 4. Sobre 2a, 2 vezes 1, 2. Vai fazer uma vez com mais, uma vez com menos. Pessoal, fazendo com mais primeiro ali, eu tenho 2 mais 4, 6. 6 divididos por 2, 3. Fazendo com menos, 2 menos 4 dá menos 2 divididos por 2, menos 1. Olha só, eu tenho dois valores aqui. Obtido esses dois valores, eu preciso ver a condição de existência. Repara que esses dois valores, eles satisfazem essa condição de existência. Porém, um desses dois valores não satisfaz essa de baixo, né? Aqui está escrito que x tem que ser maior que zero. E aqui deu negativo. Então, essa raiz não é uma das soluções que a gente precisa. A única solução que a gente vai ter vai ser o valor 3. Tá? Por mais que dentro da equação logarítmica a gente tenha encontrado aqui duas raízes, né, duas soluções, pela condição de existência a gente só pode usar uma delas, que seria o 3. O menos 1 a gente não pode usar. Beleza, galera? Eu acho que ficou bem clara a resolução. Essa geralmente é a situação que mais acontece, tá? Eu vou pôr um quarto exemplo, ele é bem simplesinho esse quarto exemplo, só para a gente verificar aquela questão da igualdade de logaritmos, tá bom? Deixa eu apagar ali e já voltamos. Então, pessoal, o quarto e último exemplo. O quarto e último exemplo que a gente tem de equação logarítmica, né? Eu tenho log de alguma coisa igual a log de outra coisa. Repara que a base é igual. E é importante a gente salientar que isso que a gente vai fazer é somente quando eu tiver a base igual, tá? Qual é a condição de existência dessa equação? 2x menos 5, deixa eu escrever aqui. Condição de existência. 2x menos 5 tem que ser maior do que zero. E 2x menos 5 maior que zero, passa para o outro lado mais 5, 2 multiplicando. X tem que ser maior que 5 sobre 2, ou 2,5. Essa aqui é a nossa primeira condição de existência. A segunda condição de existência vem do segundo logaritmando. X mais 1 maior do que zero. E daqui a gente tira que x tem que ser maior que menos 1. Como eu tenho essas duas condições, a gente sabe que o que vai valer é a interseção desses dois intervalos. Então, para que isso aqui exista, para essa equação ter uma solução, a minha resposta tem que ser, o x tem que ser maior que 5 meios, ou maior que 2,5, tá? Qual é a resolução? Como eu falei para vocês, quando eu tenho logaritmo igual a logarítmico, eu preciso ter a mesma base, corta o log e você vai ter 2x menos 5 igual x mais 1. Passa por tudo que tem x para um lado, que não tem para o outro. Passa para lá menos x, 2x menos x dá x. Tá menos 5, passa para cá mais 5, 1 mais 5, 6. Opa, chegou que x é igual a 6. 6 é maior que 2,5? É. Então a solução dessa nossa equação é o número 6. Pessoal, eu espero que tenha ficado bem tranquilo a ideia de resolução da equação logarítmica, tá? A gente vai acabar vendo um ou outro exercício a mais, tá? Peço que vocês pratiquem para a gente poder ter uma facilidade maior lá após as resoluções, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.